Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo aqui eu vou te falar de um investimento que está extremamente barato na Bolsa de Valores, talvez a ação mais barata da Bolsa. E justamente por esse motivo você precisa assistir esse vídeo até o final, porque essa empresa ela pode te dar rentabilidades insanas no longo prazo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A empresa que eu vou tratar aqui nesse vídeo de hoje é a CIA. Provavelmente em algum momento da sua mísera existência conheceu a CIA. Ou você consumia roupa lá, ou você viu alguma propaganda na televisão, ou você já ouviu falar. É uma marca que tem um valor muito forte no Brasil. As marcas, elas possuem valor. Sim, elas têm um valor que é chamado de intangível. E a CIA tem uma marca muito forte no Brasil. Ela basicamente ganha dinheiro através da venda de vestuário, da venda de roupa para um público de uma classe B e C. Então, apesar dela ter concorrentes na bolsa de valor, como o Arezzo ou como a Lojas Renner, que também é uma loja de shopping, acaba que o modelo de negócio se diferencia um pouco por conta do público consumidor, né? Enquanto o público da Lojas Renner tem um poder de compra um pouco maior, o público da C&A tem um poder de compra um pouco menor, o que acaba impactando a empresa em determinados momentos da economia. O público B e C ele pode ser visto aqui de duas maneiras diferentes, né? Uma maneira um pouco mais arriscada, só que também uma maneira um pouco mais positiva, né? Por que que eu falo isso? Porque em momentos de crise, esse público da classe B e C é o público que vai diminuir o seu consumo até cortar o consumo de itens discricionários, ou seja, aqueles itens que não são essenciais, como por exemplo o vestuário. E também muita gente ficou em casa nesse período de pijama, de cueca furado o dia todo, então não precisava comprar roupa. E aí a C&A acabou sofrendo bastante. Então, esse público B e C, ele tem esse lado negativo, né, de ser altamente impactado em momentos de crise. Porém, a empresa ela vê isso com bons olhos, porque esse público é um público altamente dependente de crédito para consumo, né? E também isso tem um lado bom e um lado ruim. Pode ser visto como ruim porque a taxa de inadimplência ela pode ser alta, mas também pode ser bom porque agora, recentemente, a empresa ela conseguiu recuperar a sua financeira, né? Aquela empresa que faz a emissão dos cartões, dos malditos cartões de loja de roupa. Porém, isso para uma classe B e C é extremamente vantajoso, porque quando você dá o crédito, o dinheiro na mão do consumidor, ele se sente estimulado a consumir. Então, por esse fato, isso é visto com bons olhos pela empresa, tá? Tem a questão da financeira que eu já falei, que antes estava na mão do Bradesco e não estava sendo tocado muito bem, e aí a C&A ela conseguiu reassumir o controle dessa financeira. E a inadimplência no primeiro trimestre de 2022, eu não peguei o dado mais atualizado, mas ela estava em torno de 3,5%. E a empresa ela tende ali a tendência que com a maturação desse segmento de cartões, que a inadimplência ela fique numa taxa de 15 a 17%, tá? De acordo com o setor. Ela vai estar alinhada com o setor de varejo aí com os cartões de outras lojas, como por exemplo as lojas Renner, que a inadimplência fica em torno de 15 a 17%. E a empresa ela já estava se digitalizando em 2019, aí chegou a pandemia, ela precisou acelerar esse processo muito rápido. Porém é um pouco complicado falar de e-commerce em questão de vestuário, porque por mais que a roupa ela seja bonita na internet, a gente não sabe se ela vai ficar bem no nosso corpo, né? Tem tudo isso, né? Será que essa cor aqui é realmente dessa cor? Será que esse modelo aqui vai ficar legal em mim e tal? Então muitas vezes a pessoa prefere ir lá na loja comprar. Eu particularmente sou dessa forma. Então é um problema muito grande a ser resolvido pelas empresas de vestuário, mas a C&A ela está apresentando ótimos resultados na sua digitalização. Ela tem um aplicativo que é super baixado e também ela faz muitas vendas através de WhatsApp. E por que que isso é um diferencial? Porque o público B e C é um público que não tem uma personalização no serviço, né, no atendimento, né? O funcionário ele não vai atender com tanto carinho assim esse público, justamente porque é um público que não tem muita grana, né? Então muitas vezes é um público negligenciado. E a C&A está conseguindo contornar isso muito bem através das vendas de WhatsApp, que elas já representam 50% das vendas online, 50% das vendas online e 10% das lojas físicas, somente ali atendendo o cliente por WhatsApp, dando uma atençãozinha especial. Então, isso é um ponto positivo para a C&A. A concorrência, como eu já falei, acaba que a Lojas Renner não é uma concorrente direto com a C&A, porque público-alvo um pouco diferente, um pouco não, muito diferente, né? O público B e C aqui, conforme ele vai subindo ali na sua escala
social, né, mais money, conforme ele vai recebendo mais, ele vai migrando de marca, né? Primeiro ele consome C&A, depois ele vai para lojas Renner, então o público não fica mudando de uma marca para outra assim, né? Ele vai mudando de acordo com o quanto de dinheiro ele ganha, ele faz, então o público não fica se alternando. Então a maior concorrente da C&A atualmente é a Shein. A Shein é uma empresa que praticamente todo mundo conhece já, e ela tem uma grande vantagem porque os tributos sobre importação eles estão zerados, então ela tem um preço extremamente competitivo, muito mais competitivo do que o preço da C&A, e isso faz com que a Shein se torne um grande problema. Porém, é claro que o Brasil não vai deixar essa tarifa de importação zerada para sempre, vai colocar a tarifa novamente, aí a Shein ela vai começar a sofrer um pouco, e também justamente por conta desse motivo do varejo de vestuário ter um problema muito grande, que é não saber se a roupa vai ficar bem no corpo, a necessidade de ter uma loja física, ela vai bater na porta da Shein em algum momento, e isso pode ser complicado porque a empresa ela não está acostumada com o modelo de operação do Brasil, e isso pode fazer com que ela tenha problemas no futuro. Então, eu acredito que não é a Shein, por mais que seja uma concorrente da C&A, isso tende a ser normalizado no longo prazo. Agora, a longo prazo, eu não sei quantos anos a gente está falando aqui, beleza? A Lojas Renner ela conta atualmente com 329 lojas ao todo, e quando a empresa ela abre uma loja nova, demora 4 anos para essa loja se maturar, ou seja, para ela começar a operar como as outras lojas mais antigas elas operam, e assim dá a mesma rentabilidade, tá? As lojas da C&A elas estão presentes aí, como você sabe, em shoppings. Então é conhecido como uma loja âncora, onde ela atrai o tráfego de pessoas para dentro do shopping, e assim movimenta o shopping. Então praticamente todo shopping que você vá tem uma loja da C&A, e também é uma marca que está presente em grandes centros de compra, grandes centros de varejo. Mas por que eu estou falando de C&A aqui nesse vídeo? Eu particularmente não gosto do modelo de negócio que a C&A está inserida, que é varejo. Apesar de existir diferentes empresas de varejo, claro que cada um com sua característica diferente, com um público-alvo diferente, as empresas de varejo elas acabam sendo muito impactadas em momentos de crise, dependendo da característica da empresa. E a C&A é uma empresa, como a gente já viu, que ela é altamente impactada em momentos de crise, onde as pessoas deixam de consumir o seu produto para poder sobreviver, né, comprar itens essenciais. E por isso, as ações da C&A, elas já caíram 70% desde o seu IPO, que foi lá em 2019, antes do Covid. Então, os fundadores da empresa, né, os acionistas, eles ganharam uma boa grana, né, venderam a R$19 a ação, e agora a ação está custando, se eu não me engano, R$3. Então, aparentemente foi um bom negócio para eles. A empresa ela tem um índice de preço sobre lucro de 4,69. Esse índice de preço sobre lucro, quanto menor, melhor, porque o que ele significa? Basicamente o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Então, quanto menor o PL, significa que a empresa está mais barata em relação ao lucro que ela está gerando. E atualmente está num PL de 4,69. E também tem um indicador de preço sobre valor patrimonial que está em 0,41, que é o motivo que eu trouxe a C&A para o vídeo de hoje. O que esse indicador significa? Basicamente, quanto que a ação está sendo negociada em relação ao patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido da empresa? O dinheiro que os sócios fundadores colocaram na companhia para montar a C&A. Então vamos dizer aqui que eles colocaram $1 milhão para montar a C&A. Atualmente, com o indicador de preço sobre valor patrimonial, a gente gastaria apenas $410 mil para poder se tornar sócio da C&A. Então, olha só a vantagem que a gente tem. A gente tem um grande desconto em relação ao que os sócios fundadores desembolsaram originalmente para construir a C&A. Então, não compensa eu pegar e montar uma loja igual a C&A, com o mesmo número de lojas, com o mesmo estoque. É só eu comprar as suas ações na Bolsa de Valores com grande desconto. E olha só como isso é importante. Existe um outro indicador chamado de ROI, que é o Return on Equity, ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Basicamente, a gente pega o lucro líquido do último ano e divide isso pelo patrimônio líquido da empresa. E quanto maior esse indicador, quanto maior o ROI, melhor. Significa que a empresa ela é mais rentável em cima do patrimônio que foi injetado na companhia. Atualmente, os sócios fundadores da empresa, eles possuem um ROI de 8,71. Já com o preço da ação nesse patamar e com o preço sobre valor patrimonial de 0,41, significa que o meu ROI, dado o preço da ação atual, vai ser de 28%. Ou seja, eu tenho 2 vezes mais retorno sobre patrimônio líquido do que os sócios fundadores da empresa.
EBITDA. E isso é muito interessante. Foi um dos principais motivos que me fez trazer a C&A para essa análise daqui, beleza? Quanto à receita da empresa, ela está apresentando um crescimento que já está nos patamares pré-pandemia, né, de 2019. Ela teve uma queda de receita em 2020, claro, obviamente, mas a receita de 2021 já está nos níveis pré-pandemia, né? Agora vamos ver como é que vai ser 2022, tende a ser um pouco melhor. Em relação ao EBITDA, o EBITDA aqui é um problema porque o EBITDA é talvez uma das métricas mais importantes que a gente deve analisar numa empresa, né? Não a receita, não o lucro, e sim o seu lucro operacional, né? Operacionalmente, como que a empresa está funcionando. Porque a empresa ela pode ter uma puta de uma receita, porém ela tem vários gastos ali, tem muita queimação de dinheiro à toa, e quando chega na métrica de lucro operacional pode representar um problema. Então, analisar o EBITDA é um ponto muito importante para se analisar uma empresa. Segundo a empresa, o EBITDA ajustado é de 246 milhões no primeiro semestre de 2022, contra 60 milhões no primeiro semestre de 2021. Então, a gente tem um EBITDA ajustado maior do que o ano passado, nos 6 primeiros meses. Porém, é um pouco difícil da gente falar de EBITDA, por quê? Porque nos níveis pré-pandemia, o EBITDA, a margem EBITDA estava em torno de 10%. Atualmente está em 6,5%. Então a empresa ela precisa retomar, ela precisa buscar formas de retomar esses níveis de EBITDA. Porque quanto mais a empresa ela conseguir se aproximar desses níveis de EBITDA pré-pandemia, melhor, porque empresas que têm uma margem EBITDA muito pequena, margens muito baixas como o varejo, qualquer mudança de um ponto percentual representa uma grande diferença lá na linha final de lucro líquido. Então é extremamente importante que a empresa ela continue nessa tentativa de buscar a margem EBITDA pré-pandemia, porque isso vai impactar muito o seu lucro. Porém, a empresa está com uma dificuldade de recompor esse EBITDA por conta da abertura de novas lojas. A empresa C&A ela abre novas lojas todo santo ano. E também um outro motivo é o reajuste dos contratos de aluguel, que o GPM foi para casa do chapéu e ficou muito caro para a empresa, e também o custo com o pessoal, né? Porque quando você abre uma loja, você tem que contratar um monte de galera aí para poder trabalhar na loja, né? E isso acaba impactando essa retomada de margem EBITDA, né? E a solução para isso? Tudo isso é uma solução. A solução para isso foi basicamente diminuir o número de abertura de lojas, né? Em 2021, a empresa abriu 26 lojas, e para resolver esse problema, a empresa decidiu ali abrir entre 15 e 20 lojas agora em 2022. E isso vai poupar nos cofres da empresa 100 míseros milhões de reais. Em relação ao lucro, né, os investidores eles vão direto analisar o lucro da empresa, que é um erro, tá? Você nunca pode fazer isso, você tem que analisar o demonstrativo de resultado para entender o que está acontecendo. Lucro nem sempre significa dinheiro no bolso da empresa e do acionista, tá? Toma cuidado com essa métrica. Bom, o lucro da empresa vem apresentando um crescimento aí, apresentou um prejuízo em 2020, porém o lucro de 2021 ele já foi maior do que o lucro de 2019, né? Um pouquinho maior ali. Então aparentemente a empresa ela está voltando para os trilhos, né? Depois da pandemia. E a empresa ela tem um valor de mercado de 1,160 bilhões de reais. E olha só como isso é insano. Só de caixa, ou seja, dinheiro que ela tem, ou investimentos de renda fixa que ela tenha, de liquidez imediata, só de caixa a empresa ela tem praticamente o mesmo valor de mercado da C&A. Então é basicamente se eu comprasse 100% das ações de C&A, só o dinheiro que eu desembolsei ela tem de caixa disponível ali para mim. Então automaticamente eu já iria zerar ali o investimento que eu fiz. Insano, né? Insano? É insano. O mercado de capitais, o mercado de ações, ele é insano porque ele apresenta oportunidades como essa. Por isso eu trouxe a C&A aqui nesse vídeo de hoje, mano. E olha só um outro ponto que mostra como o mercado de ações ele é insano. Só de ativo imobilizado, o que é ativo imobilizado? Basicamente a empresa ela tem uma loja que ela precisa colocar dentro de uma estrutura física, né? Um prédio, uma construção, sei lá, um imóvel. E esse imóvel é o que é considerado como um ativo imobilizado. E só de ativo imobilizado a empresa ela tem avaliado 2,5 bilhões de reais, meu irmão. Ela custa 1 bilhão 160 milhões de reais e só de ativo imobilizado ela
tem 2,5 bilhões de reais. É insano. O mercado de ações realmente é muito insano, não é para amadores, tá? Então, de uma forma geral, para a gente amarrar isso aqui e não ficar um vídeo muito longo, a CIA ela representa sim uma ótima oportunidade de investimento, justamente por conta do preço que ela está sendo negociada. Ela está extremamente barata. Porém, o mercado ele não é idiota. Existe um motivo para a empresa estar precificada como está, por ela estar tão subvalorizada assim, que é o risco, né? E qual é o risco? O risco são os fatores macroeconômicos, né? A gente está saindo de uma pandemia, depois começou uma guerra na Europa que está impactando toda a cadeia de suprimento, que acaba impactando também o setor que a empresa está inserido, né? Que é o têxtil. Grande parte dos insumos utilizados para a produção, para a confecção de roupas vem da China, então isso acaba impactando muito a indústria têxtil no Brasil, a indústria de vestuário. Também tem os fatores de juros americanos e juros em países desenvolvidos, como Inglaterra, em toda a zona do euro, né? Quando essas nações elas elevam os juros, isso acaba gerando um movimento de queda no mercado de ações, queda de todos os ativos que têm um viés mais arriscado, como ações. Então, são esses motivos que estão fazendo com que a empresa seja negociada a um preço tão baixo. E também a gente precisa ficar ligado com isso tudo, porque não adianta a gente simplesmente investir na empresa e acreditar que ela vá se recuperar a longo prazo, só que essa recuperação não aconteça, tá? Hoje eu considero o CIA um bom investimento, justamente por conta do preço que ela tá. Não gosto do setor de varejo, mas essa oportunidade não dá para ignorar. Eu vou colocar a CIA na minha carteira, mas isso não significa que a gente não deva tomar cuidado com esse investimento, tá? Muito pelo contrário, a gente deve tomar muito cuidado sim. A empresa, ela tá tentando retomar os seus níveis pré-pandemia, ela tá tentando ali pegar esse crescimento do comércio digital, que ela até agora está saindo bem, mas ela pode sair muito melhor ainda. E a gente precisa prestar atenção quando os fatores macroeconômicos eles voltarem a se normalizar, quando a economia global voltar a entrar nos eixos, né? O mundo ele tá um caos, tá uma desordem, e é muito difícil a gente saber como a CIA ela tá performando realmente enquanto o mundo tiver esse caos todo, porque novamente ela é muito impactada por fatores macroeconômicos, porque justamente o público dela é o público B e C, é um público que é altamente impactado em momentos de crise. Então, o ponto que vai me fazer não ser mais investidor de CIA é quando os fatores macroeconômicos tiverem sido resolvidos, quando a guerra tiver passado, quando os juros nos Estados Unidos, na Europa, na zona do euro, na Inglaterra também, voltar a reduzir, as economias voltarem ao normal e a CIA ela ainda não está conseguindo performar muito bem. É claro que vou precisar dar um tempinho para a empresa, para ela poder mostrar de fato qual que é a dela, né? Qual é a sua aí, meu irmão? Mas se eu perceber que a empresa, depois de um bom tempo, ela não está conseguindo performar, eu mando ela ir se fuder e me desfaço do meu investimento. Afinal de contas, ninguém aqui é trouxa e todo mundo quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Então esse é o motivo que vai me levar a não ser mais um investidor de CIA, tá? Essa foi uma breve introdução sobre o caso da CIA. Eu recomendo que você estude mais a empresa, que você faça suas próprias análises. Eu vou deixar aqui uma breve análise na descrição do vídeo para você conseguir baixar e você conseguir entender um pouco melhor a empresa. E se você assistiu o vídeo até aqui, você é um cara que termina tudo o que você faz. Você é um cara determinado. Então você vai comentar aqui embaixo tapete. Comente tapete aqui que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. E se você curtiu esse vídeo, curte aqui, se inscreva no canal e é nóis. Até um próximo vídeo. Valeu!